Opa, e aí meus ratinhos, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista de Transformice. Hoje eu trago o jogador RX0. Talvez vocês não o conheçam, mas ele joga Transformice desde 2010 e sabe de muita coisa. Ele me procurou para contar um pouco dessas histórias para vocês. Desde aspectos sobre a evolução do jogo, polêmicas envolvendo a administração, moderação e map crews, jogadores que eram muito conhecidos naquela época e que hoje foram totalmente esquecidos, e até mesmo grandes nomes como Aeon e TJKB envolvidos em abuso de poder, uso de hack e relacionamentos abusivos. Mas antes de começarmos, eu vou rodar a propaganda rapidinho e já volto. Opa, esse vídeo está sendo patrocinado pelo NoPing. Você tá cansado de ter problemas com o ping, perda de pacotes e quedas de FPS? Então essa dica é para você. O NoPing vai melhorar a sua conexão com a internet, aumentar o desempenho do seu computador e até mesmo acelerar o seu teclado. Você não tá acreditando? Então aproveite para testar gratuitamente por 7 dias e ainda apoiar o canal. Basta clicar no link do comentário fixado, criar uma conta e ver com seus próprios olhos. Zeflow, meus 7 dias de teste acabaram e eu não tenho dinheiro para renovar, e agora? Não se preocupe, meu ratinho. No comentário fixado também terá o link para o nosso servidor no Discord. A primeira pessoa que entrar lá, for até o chat NoPing e digitar a palavra que está aparecendo na tela agora, ganhará mais 7 dias para curtir o aplicativo. Então corre lá que eu tô te esperando, fui! E aí RX0, conta pra gente um pouco sobre você e o que te motivou a me procurar. Cara, meu nome é Pedro, tô com 22 anos, moro no Rio de Janeiro, e o que me motivou a te procurar foi que eu tava assistindo uns vídeos no seu canal, essas entrevistas que você tá fazendo, a ideia é bem maneira, gostei, mas eu senti falta de nomes antigos serem mencionados. Assim, o João SDB até comentou do Lowlands, Sky Hilland comentou do Zek 10, tem gente que chama de Zekedias, enfim. Eu ouvi alguns nomezinhos ali, mas eu senti que teve muito foco em um pessoal de umas idades mais modernas, assim, 2013 pra cima, e o povo de 2012, 2011, 2010 ali foi bem ignorado no geral. Então eu queria vir aqui trazer um pouco, né, dessa história pra galera conhecer uns nomes de peso na história que foram esquecidos porque ninguém mais comenta. É um prazer enorme ter você aqui, Pedro. Tenho certeza que você deve ter muita curiosidade bacana para contar pro pessoal. E para começar, conta pra gente quando você conheceu o Transformice e como que foi a sua primeira experiência no jogo. Cara, eu jogava um jogo chamado Clube Penguin e a galerinha dele tava migrando pro Transformice. Eu demorei um tempo, dia 31/12 de 2010 eu decidi dar uma chance, criei minha conta. Na França já tinha virado de ano, então eu fiquei o primeiro dia do ano na conta ali oficialmente. A experiência com o jogo foi uma mudança de vida, assim, eu me apaixonei pelo jogo muito rápido, jogo muito divertido, prendeu minha atenção, gostei pra caramba, achei muito maneiro. E aí, quando eu conheci a Racing, então, cara, esqueci da vida. Eita, então você é apaixonado pela Racing, né? E, mano, você deve ter visto o jogo evoluir com os seus próprios olhos, né? Você joga há muito tempo, desde os primórdios do jogo. Então eu queria saber, no seu ponto de vista, como que aconteceu a evolução da jogabilidade do Transformice ao longo dos anos. A melhor fase desse jogo foi bem no começo, que depois eles foram facilitando o jogo pra trazer um público novo, essa galera nova sentir que o jogo não é tão difícil assim, só que isso tirou um tanto do brilho do jogo, na minha opinião. Mudou definitivamente o nível dos jogadores no geral também. Os melhores jogadores já forjados são os de 2010, 2011. Claro que tem umas exceções depois. Até em 2012 também, principalmente, tem bastante exceção. A gente passou por uma fase em que a gente tinha um peso maior no rato, a gente tinha um atrito menor em relação aos pisos, então a gente tinha mais dificuldade para correr, para pular, para quinar, para supar, para fazer WJ. Tudo era mais difícil, porque o rato era mais pesado, ele pulava menos alto, a gente não grudava com tanta facilidade, então tinha que fazer o WJ direito. A gente tinha mecânicas como nitro no gelo, wall push ou long jump, como preferirem chamar. Andar pro lado, dar uma paradinha no ar ou no gelo e andar pro lado de novo, ou seja, dar um tempinho e aperta o lado de novo, aí tu ganha uma velocidade extra. Isso daí fazia você decolar no gelo, fazia você pegar uma distância no ar para chegar mais longe. Esse tipo de mecânica e a dificuldade que a gente tinha para passar os mapas, e os mapas antigamente tinham quina, tinham WJ, tinha supa. Hoje em dia não pode colocar mais mapa assim que não passa, que é difícil pros noobs, dizem os map crews, né? Eu sinto que eles facilitaram demais o jogo no geral e tiraram muitas das mecânicas que faziam
faziam o jogo ser interessante. Então eu acredito que os melhores jogadores que já existiram no Transformice, na verdade, são os antigos, os 2010, 2011, que eles sim passaram por essa fase hardcore, né? Eles tiveram que aprender desde o princípio a jogar com dificuldade, sem facilitar as coisas. E além disso, só tinha um servidor no comecinho, depois eles até abriram outros servidores novos, mas só tinha um servidor brasileiro. A gente jogava na mesma sala Racing, porque também não tinha mais salas. 50 jogadores ali jogando Racing todos juntos. A maioria era só os mais brabos da Racing, tanto jogadores de bootcamp quanto jogadores de Racing. A gente passou por uma época onde era todo mundo jogando só contra os melhores, alguns novatos também que ainda não sabiam jogar, com a mecânica do jogo mais complexa. Então a gente foi forjado bruto. Atualmente, assim, quando a gente joga contra um cara que tá de rato leve ou coisa assim, mesmo estando enferrujado, que a gente não joga há muito tempo, só a memória muscular de ter aprendido o que a gente aprendeu naquela época não tem comparação. A gente consegue ganhar de uns caras que, pô, não tem a menor noção do que é jogar de forma raiz. Que loucura, né, cara? Pouca gente sabe disso, mas antigamente o Transformice era totalmente diferente, né? Como você disse, a jogabilidade em si era muito mais difícil. Escalar, quinar, fazer tudo no jogo era muito mais difícil. E essas mecânicas que existiam no jogo eram muito bacanas. Eu, pessoalmente, nunca as experimentei, mas já vi vídeos onde elas aparecem, onde pessoas, até mesmo entrevistas que eu fiz aqui, algumas pessoas comentaram sobre elas e eu acabei indo mais a fundo e vendo como era. E, cara, é muito interessante, né? Por exemplo, aquela de você estar em cima de um gelo reto e você ir dando paradinhas de vez em quando e depois voltando a correr, e isso te dando impulsos, né? Te ajudava a correr mais rápido. Era, tipo, assim, quem não sabe disso, vê aquilo e fala, mano, o cara tá de hack, o cara tá de speed ali, que coisa louca. Mas não, era uma mecânica que existia nessa época e realmente é algo muito interessante que, pô, é uma pena eles terem tirado. Imagina se atualmente eles começam a investir mais nessas mecânicas novamente, pô, o jogo se tornaria outra coisa, se tornaria algo bem mais competitivo e interessante. Sem falar que naquela época era somente uma sala Racing e, mano, era todo mundo ali jogando junto. Os maiores jogadores que você pode imaginar estavam lá todos juntos na mesma sala. Então a competitividade ali era enorme, não era qualquer um que poderia chegar ali e pegar um first facilmente. E agora vamos falar de algumas polêmicas que eu sei que o povo gosta, né? Começando pelos map crews e a forma com que eles trabalhavam. Você pode contar um pouco sobre isso e citar alguns map makers relevantes dessa época? Antigamente, bem no comecinho, era bem maneiro, era bem tranquilo. Os map crews trabalhavam de forma excelente, na minha opinião. Só que aí chegou uma época em que eles estavam querendo facilitar o jogo para que novos jogadores decidissem que o jogo era tranquilo de jogar, não era tão pesado assim. Então eles decidiram querer facilitar a Racing, facilitar o bootcamp. Eles queriam facilitar tudo, na verdade. A equipe do Transformice começou a colocar map crews ali que concordassem com isso, que conseguissem captar essa essência de uma jogabilidade fácil e ao mesmo tempo eles também queriam mapas inovadores. Então, assim, no primeiro ano, no segundo ano, surgiram vários mapas aí novos da forma que eles esperavam. E assim, nem todos eram ruins, não. Só que, na minha opinião, ao longo do tempo, essa facilidade extrema acabou afetando a forma como a Racing funcionava. Eu acho que, tanto no Bootcamp quanto na Racing, os mapas começaram a ficar extremamente fáceis, não estavam desafiando os jogadores direito. Chegou uma nova proposta, né? Mas, assim, desagradou muito ao pessoal raiz que gostava daquela jogabilidade um pouquinho mais avançada, né? A gente sentiu que começou a ter muita rampa, muito trampolim, muita lava, que é divertido, é legal, tem seu lugar. Mas os mapas que envolviam Kina, WJ, Supa, eles começaram a serem recusados em massa. Isso daí não agradou tanto ao pessoal que fazia mapas, quanto aos jogadores da Racing, que gostavam desse tipo de mapa e queriam mais disso. Tinham alguns ali dentro do pessoal que fazia mapas que conseguia que os mapas fossem aprovados mesmo quando não tinham os atributos que os map crews pediam, né? Essa inovação toda e uma gameplay fácil. Mas aí eram só alguns especiais, porque, cara, existia uma panelinha ali dentro, não tem o que fazer, tanto na moderação quanto nos avaliadores de mapas, que são os map crews. É triste, mas é a realidade. Por exemplo, o Daniel Mago, cara, não tem o que reclamar desse cara, ele faz mapas muito bons. Não sei se ele ainda faz até hoje, mas o cara sempre fez mapas excelentes. Mas, cara, sejamos sinceros aqui, se você for olhar nas regras da Racing, não pode
ter mapa com mecanismo, não pode ter mapas com objeto xamã, mas quando o Daniel Mago faz, é uma exceção que pode entrar ali dentro. Teve um outro map crew que eu não vou lembrar o nome agora, cara, muito gente boa, também faz mapas excelentes. Quando ele fez alguns mapas que quebraram as regras, também entraram pra Racing numa boa. Eu sinto que muitas vezes até mapas sem tanta qualidade entravam, porque se era amigo do map crew, ele tinha um certo privilégio ali na hora de ser aceito ou ser recusado, né? É triste, mas é a realidade, né? Enfim, vamos comentar aqui uns nomes influentes que eram da comunidade ali de criação de mapa. Tinha o Gary Arcanine, tinha o Imune, tinha o Flindix, tinha o Wellington, tinha o JFRL, se eu não me engano era isso. Pode ter trocado as letras do meio. Tinha muitos nomes, eu não lembro todos agora de cor. Com certeza tinha várias pessoas que criavam mapas excelentes e eram alguns dos nomes mais renomados. Também queria fazer menção ao Impure Death, que era o dono da tribo Impure, né? Impure, como a gente diria em português, assim. O cara era muito brabo, ele já sabia, já tinha uma noção de como mexer com o XML dos mapas e fazer tutorial pro YouTube. Era um dos únicos, se não o único, fazer tutorial para ensinar a galera como mexer na massa dos pisos e na dinâmica dos pisos. O cara fazia mapas excelentes também. Tinha o Viprim, fazia mapas excelentes, era muito bom no que fazia, ele sabia mexer muito com o mecanismo. Inclusive criou uma ferramenta para ajudar a galera a desenhar no jogo, muito maneiro. Tinha o Temple, que é impossível você não ter visto um mapa dele ficado de boca aberta, e que o cara era muito brabo também. E tinha outros, mas eu acho que esses 3 nomes aí são gringos que eram fora da curva, assim, em fazer mapas com mecanismo e entendiam de programação ali em XML num outro nível. Caramba, cara, que loucura, né? A própria empresa do jogo querendo facilitar ele, deixar ele um pouco melhor para os iniciantes e sem pensar no pessoal que já tá ali há um tempão e curte o jogo do jeito que ele é. Mas essa parte da corrupção em torno dos map crews é realmente algo surreal, né, cara? A gente vê até hoje acontecendo, não só entre os map crews, mas em diversos âmbitos do Transformice, e é mesmo algo bem triste de presenciar. Mas se tem uma coisa que eu aprecio muito, é esse pessoal que cria mapa, né, mano? Esse pessoal que você citou aí, eu até conheço alguns, como o Viprim, ele fazia mapas de bootcamp, eu já joguei em alguns e são muito bons, e o Empire Death, que também fez alguns mapas que estão aí no jogo até hoje, o que não é nada fácil, né? Você precisa ter um conhecimento de programação, mais especificamente na linguagem XML, que não é nada simples, é realmente muito complexa e não é fácil de lidar, então eu aprecio muito esse pessoal aí que cria mapas, porque é algo bem complexo mesmo, pouca gente hoje em dia ainda é capacitada para isso, inclusive na equipe de Map Crews brasileira só tem uma pessoa trabalhando lá, que é o Lei. Eu já até entrei em contato com ele, convidei ele para uma entrevista, ele aceitou. Em breve ele aparece aí também para contar um pouco para vocês sobre essa história aí dos Map Crews, dono da comunidade brasileira. Agora, mudando um pouquinho o tema para a parte da administração e da moderação, nós sabemos que eles também cometeram diversos deslizes ao decorrer do tempo, e isso não é novidade de agora, né? Desde antigamente isso já acontecia. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses deslizes que aconteciam entre essas equipes desde aquela época que você jogava. Bom, só posso falar pela minha experiência, né? Eu diria que a melhor época da moderação no Transformice foi exatamente a dos primeiros anos de jogo. Os mods eram acessíveis naquela época, eles estavam ali com a gente todo dia nas salas, normalmente, e raramente estavam AFK. Eles eram jogadores, assim como todos os outros. Não tinham o costume de desativar os cochichos, eles moderavam no olhômetro, né? E essa prática se estendeu até os dias de hoje, infelizmente. Não existe um sistema que detecta o uso de programas de terceiros, como é o caso em diversos jogos profissionais, e isso é bastante perigoso, porque coloca em risco a integridade da conta de muita gente, né? E o julgamento humano é errôneo e pode até mesmo ser mal intencionado. No começo era muito fácil identificar os hacks. Os hacks existentes eram muito óbvios, né? Alguns exemplos eram o Fly Hack, Teleporte, Atrito, Speed Hack. Não demorou muito até começarem a disfarçar os hacks para tentarem passar batido, né? O Speed Hack podia ser usado de forma descarada ou de forma bem sutil, e é aí que mora o perigo. Pensa assim, o rato tinha uma velocidade de nível 1. Se você colocasse a velocidade em nível 2, você estaria dobrando a velocidade. Mas e se você colocasse a velocidade em 1.020, 1.040?
fica quase imperceptível a diferença. Você só consegue notar isso correndo em uma linha reta. O jogador com speed vai ultrapassar o jogador que não estiver usando nada. Muitos jogadores abusaram disso, até que o speed hack foi consertado e removeram ele do jogo. Novamente, não é nenhuma surpresa que não demorou até surgir o próximo hack, sutil, o rato leve, que vinha com aumento de FPS, atrito e mais leveza no peso do rato. E isso permitia o rato pular mais alto e alcançar mais longe. Daí inventaram um mapa anti-leve para pegar os hacks no flagra. Uma pena que quando os moderadores mais novos têm panelinha com jogadores relevantes, seus amiguinhos eram alertados com antecedência para desativar o hack. Assim era só dar uma migué, já que o hack é difícil de julgar a olho nu para a maioria, né? Os moderadores antigos não eram perfeitos não, eles faziam coisas questionáveis, como mediar X1 valendo conta, em que os participantes concordavam em perder a conta caso perdessem o X1, podia dar conta ao vencedor ou levar a ban permanente, mas eles costumavam estar de prontidão a todo momento para banir sempre justamente os jogadores, caso realmente estivessem quebrando as regras. Depois dessa época de ouro, dos anos de 2010 a 2012, eu vi muitos bans injustos acontecerem, enquanto os reais hackers estavam fazendo merda ali e saíam ilesos por serem amigos de mod. Eu não diria que os hacks eram de todo um mal. Na verdade, apesar de alguns jogadores usarem para se acharem bons e se exibirem ou conquistarem metas mais rápido, ou até para diversão mesmo, muitos usavam para tentar competir com decência contra os outros, quando eles não tinham equipamentos bons e tinham muito lag, porque era super comum, principalmente no Brasil, a gente que não tem muita condição, ter uma máquina ruim, e aí a gente quer competir contra pessoas que não tem como você competir quando a sua máquina tá travando tudo, você não consegue jogar direito. O aumento do FPS e o anti-lag poderiam se tornar algo oficial dentro do jogo, e talvez até outros atributos do rato leve, quem sabe. Tudo deveria ser bem discutido, né? Mas eu acredito que poderiam ser bem relevantes para quem não tem condições e fica cheio de lag. Outros deslizes foram mudanças visuais no jogo, variando dos pisos até os próprios itens. No começo era tudo mais bonito e foi perdendo a qualidade com o passar dos anos, decaiu drasticamente. Mudanças na gameplay, variando do peso do rato, atrito dos pisos e remoção de mecânicas importantes como o nitro no gelo, o long push, o wall push, dava uma velocidadezinha extra que fazia uma diferença extrema assim na gameplay, né? Até mesmo aos mapas que começaram a ser aceitos, e o começo de uma era em que mapas bons eram rejeitados porque eram difíceis para noob. Olha o absurdo. Uma coisa que eu senti falta foi a exploração do cenário competitivo. A gente tinha jogadores excelentes, muito bem preparados. Eu tenho certeza de que eles dariam um show, e mesmo que a gente precisasse começar pequeno, o jogo tinha um baita potencial pela frente e atrairia muito mais gente através de campeonatos oficiais, sem contar com a diversidade de minijogos que o jogo tem, né? Tipo, dava pra existir uma variedade grande de modalidades. Eu acho que foi um baita potencial desperdiçado isso aí. Podia ter crescido bastante o jogo com torneios oficiais. Cara, isso de os moderadores banirem as pessoas pelo olhômetro é realmente algo complicado, porque é muito fácil de acontecerem erros, né? Principalmente no Transformice, que é um jogo que a moderação não tem muitos equipamentos que eles podem usar para ajudar a detectar hackers. Então, na maioria das vezes, é no olhômetro mesmo, e isso é bem chato, até hoje acontece. Mas isso aí de fazer X1 valendo a conta ou o banimento dela é algo surreal, né, cara? Hoje em dia isso é totalmente proibido, você não pode negociar contas, e muito menos banir uma conta só por conta de um X1. É algo que pelo menos eu acho que não deva mais acontecer hoje em dia, e se acontece deve ser muito restrito, não deve ser igual nessa época que aparentemente, do jeito que você comentou, era de mais fácil acesso e acontecia com mais frequência, né? E sobre os investimentos no jogo, esse ponto de utilizar alguns hackers para aperfeiçoar o jogo é uma coisa que eu sempre apoiei, sempre recomendei ser feito, mas nunca fizeram. Basicamente, por exemplo, aí um exemplo realmente muito bom é o anti-lag, né? Eu já testei e, mano, é uma loucura. Você simplesmente ativa aquele negócio, ele desativa as animações do jogo, desativa coisas que realmente pesam muito no jogo e deixa o jogo fluindo liso. Cara, por que eles não botam isso no jogo, mano? Muita gente sofrendo pra jogar com 40, 50 ratos, o PC já começa a travar. Por que eles não vão lá, pegam isso, colocam no jogo e colocam como uma opção ali opcional, onde você pode ir lá e ativar ou não, se você quiser. É algo que ajudaria muita gente, eu tenho certeza. Até mesmo o rato leve, que deixa o seu IPS um pouquinho maior, podia ser colocado no jogo de uma forma que,
aumentasse o FPS das pessoas e deixasse o jogo fluir melhor também. A administração podia utilizar essas coisas para poder melhorar o jogo. Eu queria muito que tivessem campeonatos presenciais de Transformice, eu com certeza iria e pagaria para assistir. Mas enfim, agora antes de comentarmos sobre outros jogadores, eu queria saber se você tem algum ídolo no Transformice. Tem alguém aí que você se inspirou? Cara, eu não diria que eu tenho um ídolo, porque eu não gosto dessa palavra, mas existiram muitos jogadores que conquistaram meu respeito dentro do Transformice. Mas o jogador, assim, que se tiver que citar um nome, um único nome, foi o que mais marcou a minha vida, foi o Transformai. Tá aí um cara que eu ouvi falar bastante, o Transformai. Realmente, pelo que dizem, ele era um ótimo jogador. E falando nisso, cara, você deve ter visto muitos jogadores extremamente talentosos crescerem, porém alguns deles hoje em dia são totalmente esquecidos, né? Quem foram esses principais jogadores? Cita aí pra gente alguns aí de diversas modalidades aí que você tenha conhecido ao decorrer da sua história. Bom, na Racing tinha o Flox, que ele tinha o melhor WJ de todos os tempos, tinha o Transformai, Bizarro, Makué, que era fake do Junota, Imparável. Esses são alguns nomes que marcaram muito a minha vida na Racing, mas tem mais. Mulheres na Racing, Clipes, Deusa, e eu queria fazer uma menção honrosa a Unsil, que ela foi a primeira e maior fake de queijos no Transformice. Na Bootcamp existia uma sala chamada Bootcamp 8, que depois virou Bootcamp+, e depois foi até retirada do jogo, não sei porquê, que era um lugar onde você podia bater recordes. E os nomes que você mais via nos rankings eram Hutput, Sapo, Bob Hurley, Liv, Betelgeuse, Saio da Cama e Flox. Na sala Fight, que é dois xamãs brigando com um canhão, Brendo Zika era o melhor fighter que eu conheci. Sala normal, o melhor jogador de sala normal que eu conheci foi o Almokara. Os mapas que mais me chamaram a atenção no Transformice foram do Impure Death, Viprim e Temple. Eles estavam em outro patamar. Na Vanilla, a pessoa que mais se destacou, na minha opinião, foi a Camila Villa. Como xamã, o melhor construtor foi o Tio. Infelizmente, eu esqueci de BFBot FFA e de Survivor. Eu já joguei com os melhores, mas eu esqueci, deu branco. Eu não jogava tanto esses modos, então eu não consegui lembrar dos nomes deles, infelizmente. A primeira medalha de 10k de First na Racing foi um amigo meu que conquistou. O Joe Cooler, ele tava com 8k de First, liderando ali a competição para ver quem chegaria primeiro nessa medalha. Então, tava faltando 2k. Aí eu falei pro Mendinho, que era um amigo meu, que já não jogava há 2 anos. Aí ele entrou no jogo, começou a tryhardar ali. Ele pegou 10k de First antes do Joe Cooler conseguir 2. O Queijo First foi o primeiro a pegar 10k de Firsts. O Supafly, ele inventou a mecânica Supa, né? Você encostar numa madeira, num chocolate, num trampolim, grudar de um lado e passar por baixo até o outro lado e grudar. Tinha o Ricoi, que é um WJ no chocolate que consiste em grudar e desgrudar do piso rapidamente enquanto sobe, e ele é facilmente confundido com uma variação popular que surgiu há cerca de 2013, onde o rato subia grudado o tempo todo. O nome foi dado em homenagem ao criador desse estilo de WJ, o próprio Ricoi. Tinha o Rose, criador da Racing, bem esquecido. O bot Rosinator tem sua origem do nome Rose, assim como o Rose 32 e suas variantes. Ele foi um dos melhores jogadores de Transformice em 2010, 2011. E de todos esses jogadores, a maioria, se não todos, são ignorados até os dias de hoje, esquecidos, porque eles não tiveram fama com canal no YouTube ou alguma coisa assim. Então eu fiz uma lista muito maior com todos os jogadores que eu consegui lembrar que ganharam meu respeito e não são famosos para postar nos comentários. Espero que vocês gostem e lembrem de alguns, e caso você esteja na lista, tomara que você se sinta homenageado. E aí, pessoal, vocês conhecem algum dos nomes que o Pedro falou? Se sim, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas eu queria destacar um jogador específico aqui que ele citou, que é o Rose, porque o cara tem uma história muito foda. Ele literalmente criou a Racing, mano, isso é surreal, velho. Ele que foi o dono dessa ideia. Tanto que na época a Racing nada mais era do que a Vanilla, só que sem xamã. Então, pra tirar o xamã dali, eles tiveram que colocar um bot no lugar, que era o Rosinator. Vou deixar uma print aqui do perfil dele na tela. Podem ver que ele tem muitos saves, né? Mais de 8 milhões de saves. Ele tem mais saves do que qualquer jogador que você possa pensar. Justamente porque ele era um xamã fixo dessas salas que só ficava ali pra receber os saves de todo mundo. Por isso que ele chegou nesse patamar. E é muito bacana a administração do jogo ter dado a ele o nome da pessoa que idealizou tudo isso, né? E pessoal, como o RX0 citou, ele vai estar deixando aqui nos comentários do vídeo uma lista com todos os jogadores que ele lembra, que ele já jogou junto, que ele já viu por aí desde 2010. Uma lista bem grande aí que ele até já me mostrou e realmente tem muitos nomes ali, eu conheço bastante gente. Dá uma olhadinha lá, vê se você conhece alguém, comenta, diz
diz quem você conhece e quem você não conhece. Vai ser bacana saber se vocês lembram desse pessoal ou não. E pra finalizar, mesmo com todas essas informações que você passou pra gente até agora, eu queria saber, cara, se tem algo na época que você começou a jogar que hoje já não existe mais e que você ainda sente muita falta. Pra ser muito sincero, eu sinto muita falta de tudo, cara. Dos amigos, da competição, aquela vibe que nunca vai ter outra igual. Talvez em nenhum outro jogo, em nenhuma outra área da minha vida. Eu acho que o que eu vivi ali foi único. A gente jogava todo mundo junto ali, todo mundo era amigo, todo mundo jogando no mais alto nível, com muita competência. A gente ficava se zoando, a gente ficava brincando, a gente ficava competindo, a gente queria se tornar melhor a cada dia. O jogo proporcionava isso porque os moderadores levavam o jogo a sério, os jogadores levavam o jogo a sério, os jogadores eram mais honestos, não existia tanto hack. Eu sinto que aquela época não volta mais, nada parecido volta. E aquilo marcou muito minha vida, foi muito importante pra mim e eu tenho ótimas lembranças até hoje dessa época. É muito triste lembrar disso e saber que não vai ter nada parecido. Sem dúvida alguma, cara. São coisas que a gente nunca mais vai ter de volta. Isso não se encaixa somente no Transformice, mas na vida, né, cara? Nossa infância, nossa adolescência, coisas que nós fizemos que nunca mais voltarão, então é importante a gente aproveitar. Tem aquele ditado, né? Não deixe pra amanhã o que pode ser feito hoje. E é isso, né? Enfim, mas e aí, Zé Flow? Você disse no começo do vídeo que o RX ia falar sobre algumas polêmicas envolvendo o Aeon e TJKB. E aí, cadê? Calma, meus ratinhos. O vídeo ficou bem grande, como vocês podem ver, e esses são temas muito sensíveis que precisam ser elaborados com cautela. Eu não posso simplesmente expor essas coisas aqui sem ter todas as informações possíveis, pois eu estaria arruinando a reputação desses jogadores aí, né? Então a gente tá tentando juntar testemunhas, juntar informações para poder fazer um vídeo bem completinho para vocês. Beleza? Então aguardem que já já esse vídeo sai aqui no canal. É isso então, muito obrigado ao RX0 por ter aceito participar da entrevista, obrigado também ao Sky Highland por ter ajudado o Pedro a chegar até mim, e obrigado também a todo mundo que assistiu até aqui. Caso vocês queiram ver mais entrevistas de Transformice, eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo, mas não se esqueça de deixar um like antes de sair e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Considere também se tornar um membro, assim você ajuda o canal e ainda ganha diversos benefícios. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu, falou, fui! Dancing.